Estamos aqui em nome da diretoria da Unimed Natal para, de maneira transparente, dar as orientações aos nossos usuários a respeito das síndromes gripais. Estamos vivendo um momento ímpar com a epidemia de influenza associada à pandemia do Covid-19. E isso revelou, nas últimas semanas, um aumento importante no número de atendimentos nos nossos prontos-socorros, chegando aí, nas últimas 3 semanas, a um aumento de quase 34%. No mês de dezembro, chegamos a atender mais de 22 mil pacientes, sendo que no último dia, mais de 1.300 pacientes foram atendidos. Mas isso não se refletiu, até o momento, no aumento de número de internações. Hoje, o número de internações encontra-se estável dentro da nossa rede, talvez pelo nível de imunização maior da nossa população e também pela evolução da nossa vacinação. Os exames de Covid também aumentaram. Nós tivemos um registro de mais de 23% de aumento só no mês de dezembro, em função dessa alta procura de atendimento nos nossos pronto-atendimentos. E aqui nós temos um gráfico que demonstra toda a evolução da pandemia do Covid-19 desde abril de 2020, onde nós tivemos os 2 picos, mas gostaríamos de registrar que desde o dia 15 de agosto a 4 de janeiro, nós temos 160 dias de estabilidade em relação ao número de internações. É lógico que é importante acompanhar a evolução destes casos. E agora eu gostaria de chamar o nosso diretor médico do Hospital Unimed, o pneumologista, Dr. Felipe Marinho, para comentar a respeito dos aspectos clínicos das síndromes gripais. Olá, tenho muito prazer de estar aqui para falar para vocês algumas coisas pontuais, mas muito relevantes sobre esses 2 vírus que estão circulando atualmente entre nós. Os vírus respiratórios, eles circulam e eles fazem muitas mutações e isso é esperado. Então, novas cepas vão sim aparecer sempre. E é muito por isso que a gente tem que renovar as vacinas de alguns vírus com certa frequência. A do influenza, por exemplo, renovamos todos os anos. E a do coronavírus, provavelmente, vamos precisar renovar também algumas vezes e renovar, inclusive, incluindo as novas cepas que estão aparecendo. Então, essas doenças, como são viroses respiratórias, elas compartilham algumas coisas de similaridade. E essas doenças elas são sempre marcadas pela presença muito frequente da febre, tá? Os sintomas debilitantes iniciais acontecem também com frequência. Os 2 vírus deixam a pessoa com o corpo mole, indisposta, com certo sono, sem energia para fazer as coisas. Mas são doenças autolimitadas. Depois de alguns poucos dias, na enorme maioria dos pacientes, os sintomas vão embora. Então é muito esperado que, dentro de 4 ou 5 dias, praticamente todos os sintomas tenham ido embora. E as 2 doenças têm uma baixa mortalidade. Isso faz com que muitas pessoas peguem, mas de fato poucas pessoas morram por conta dessas doenças. Por mais que estejamos assustados com algumas perdas próximas, mas a baixa mortalidade é uma marca das 2 doenças. São doenças que têm grupos de risco bem marcados e a gente conhece quem são os pacientes que vão desenvolver a forma grave, e isso é muito bom. E as vacinas, eu já falei, elas têm a eficiência parcial. Por quê? Muitas mutações. Isso é esperado. A gente vai precisar renovar as vacinas cada vez que isso acontece. Bom, esses aqui são as populações de risco para eventos graves ou para a forma grave dessas 2 doenças. Pacientes nos extremos de idade, especialmente abaixo de 2 anos ou acima de 65, as gestantes, os diabéticos, quem tem doenças graves, debilitantes, especialmente aquelas que descompensam com facilidade, cardíacas, renais, hepáticas, os pacientes que têm defesa baixa e os pacientes com obesidade, especialmente os que têm obesidade mórbida, são um fator de risco muito importante para a forma grave do Covid. Esses são os sintomas que você em casa precisa ficar se monitorando. Eu falei que a doença é autolimitada, então você não precisa ficar assustado e no primeiro dia já ir procurar um médico. Dificilmente ele vai saber se você está fazendo a forma grave ou se vai fazer a forma grave. Você pode ajudar nesse processo se monitorando em casa, porque esses sim são sinais de gravidade comuns às 2 doenças. Falta de ar, dor no peito ou dor na boca do estômago, tontura,
vômitos repetidos, porque aqui você não vai conseguir se hidratar bem, e a febre que persiste acima de 4 ou 5 dias, ou aquela febre que foi embora e voltou depois do 5º, 6º, 7º dia. Exames laboratoriais, eles atualmente têm uma pouca importância, uma menor importância do que tiveram no passado. No passado a gente estava conhecendo as doenças. E o RT-PCR, que ficou tão famoso, o teste do SWAB, para detectar o Covid, hoje a gente imagina o seguinte, como vocês viram na apresentação do Dr. Fernando, muitos pacientes procuram pronto-socorro. De fato, poucos internam. E menos ainda estão morrendo da doença. Então, o RT-PCR, ele seria de muito valor, ele é de muito valor quando ele muda o tratamento. Então, se eu tenho um teste que diagnostica um vírus diferente do outro e eu tenho um tratamento diferente, isso é muito válido para o médico, desde que eu vá fazer interferência com a medicação. Exemplo, paciente internou na UTI e precisa de medicações especiais. O RT-PCR pode definir se ele precisa do pacote A ou do pacote B de remédios. Então, ele pode ser importante para o internado. Exames de laboratório. O exame de laboratório não vai identificar no começo, nos primeiros dias, se você vai desenvolver a forma grave. Na verdade, alguns sintomas, eles antecedem a alteração laboratorial. Então, é mais importante que você se monitore em casa. E o que você precisa fazer em casa? Repouso, uma boa alimentação, descansar, uma boa hidratação, esse aqui talvez seja a pedra angular do tratamento, uso de sintomáticos se você está com febre ou dor ou qualquer outro desconforto, como enjoo, e o isolamento por 10 dias para evitar de contaminar outras pessoas. Especial atenção hoje, já que tem o vírus do influenza circulando, para quem é grupo de risco, aquele grupo de risco que eu falei antes, ou os pacientes que estão com sintomas ou sinais de gravidade, porque eles vão precisar usar o antiviral que diminui o risco ou melhora a forma grave do influenza, que é o oseltamivir, conhecido pelo nome comercial de Tamiflu. Quero dizer que a diretoria da Unimed Natal está acompanhando com cautela a evolução destes números, mas, paralelamente, estamos reestruturando os nossos serviços, convocando mais médicos para a linha de frente para dar suporte a este aumento de demanda. Não devemos esquecer a utilização da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento, que são essenciais nessas situações de síndromes gripais. Desta forma, vamos superar.